Olá, Gabriel por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e é mais um episódio do seu Descomplicando a Estética. E eu quero começar esse programa, claro, agradecendo a audiência, a paciência e por você estar conosco já há mais de um ano, quase 2 anos eu diria, falta alguns meses ainda. São mais de 75 episódios que a gente busca sempre entregar conteúdo interessante, relevante para que você possa usar no teu dia a dia, né, no teu espaço de trabalho e, obviamente, obter melhores resultados. Agradecer a cada um de vocês que sintoniza toda quinta-feira nosso programa. Estamos chegando a números importantes, tanto em termos de quantidade de episódios escutados como seguidores no Spotify. E se bem nosso foco sempre vai estar na qualidade, ver esses números também nos motiva a criar cada vez mais conteúdo aqui, já que também isso demonstra que a gente está no caminho certo. Mas vamos lá, o que a gente tem para hoje então, né? Eu quero falar hoje de um conceito que está mais voltado ao mundo do marketing, mas que hoje é essencial para qualquer negócio de qualquer ramo. E esse assunto é a criação de conteúdo, como você já deve ter imaginado pelo título desse episódio. E esse episódio surgiu, na verdade, de várias interações que a gente foi tendo com ouvintes, com clientes, com pessoas que nos mandam mensagens nas redes sociais e que dizem de repente, mas você acha que eu devo fazer vídeos? Eu não gosto de aparecer, eu não tenho esse perfil comercial, eu tenho vergonha. E a gente sempre recomenda que se invista nessa criação de conteúdo. E, às vezes não precisa ser necessariamente em vídeo, existem várias formas de trabalhar com esse conceito, mas sim, ele precisa ser trabalhado e sim, ele tem uma importância enorme. Então o assunto está na mesa, a Cris está aqui comigo também, e a ideia hoje é debater essa importância, né, a importância dessa criação de conteúdo, que benefícios ela tem e que erros também a gente pode ir evitando no caminho, como que eu posso trabalhar essa criação de conteúdo e outros assuntos relacionados a esse tema também. Olá, olá! Cheguei também para falar um pouquinho desse assunto depois de vir com um tabu na semana passada, né? Eu também quero aproveitar e agradecer a você que nos manda mensagem, que pede por algum assunto específico, fazendo com que a gente também corra atrás de estudar, de evoluir, de produzir o nosso conteúdo por aqui, primando sempre pela qualidade dele. Criação de conteúdo, gente, parece fácil, mas não é. Só que é algo super necessário para os nossos negócios. Eu confesso que eu tenho vários bloqueios no meio do caminho, aí eu paro de aparecer, paro de escrever, daí eu vejo quanto baixa as visualizações e que isso não é algo legal, falando de forma de negócios, né? Eu já tentei ir escrevendo o que vinha na cabeça, mas aí qualquer alteração na agenda e cadê o post do dia, né? Então a gente precisa também ter um pouquinho de organização. Já tentei calendário de conteúdo, mas eu confesso que eu me sinto uma idiota robotizada e acabei parando com isso. Então, só para dar um exemplo, né, para você que existem muitas maneiras de criar conteúdo e tu pode ir testando várias para ver qual que tu se adapta melhor, mas o importante é começar e não parar. Precisa postar todos os dias? Se isso for algo bom para você, é legal, né? Mas se isso te gera algum incômodo, gera desconforto, não faça e procure encontrar a sua maneira, né? Sendo bem sincera, aqui no perfil da Bio a gente fez algumas mudanças também. A Vitória está tomando conta daqui das postagens, cuidando dos posts diários e tem aumentado a nossa procura, né? As pessoas mandam mensagem, elas comentam, agendam também o seu horário. Só que isso não é de um dia para o outro e a gente não pode pensar que vai começar hoje e amanhã já vai estar com a agenda cheia de novos clientes. É um trabalho diário e constante de educação do nosso possível novo cliente. Nem me fale, a gente acaba entrando nessa história ali de acompanhar os números e às vezes dá uns sustos no meio do caminho, porque a gente tá fazendo o trabalho, mas é uma coisa natural. Às vezes a gente posta algo que é muito interessante e outras vezes não é tão interessante assim. A gente pensa que vai ser um story e não é. E aí, se eu vou olhar o gráfico do Descomplicando aqui numa das plataformas ali, é que ele sobe e baixa toda semana. E a gente tem que viver com isso e saber aceitar um pouco também. Mas eu quero começar esse episódio com algo que vai chamar atenção, acredito. Que a história é mais ou menos a seguinte. Hoje em dia, quando a gente tem uma dúvida ou quer pesquisar sobre alguma coisa que a gente está interessado, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente pega o celular, né? Faz uma busca no Google para ver o que aparece. Ou ainda, se a gente quer saber de forma mais específica ainda, a gente vai no YouTube, porque tem vários reviews, tem testes feitos, né, pelo pessoal. Principalmente quando a gente está procurando informação sobre um produto, mas tem também de serviço. Tem praticamente tudo hoje na internet. Então, o que esses resultados, né, tanto de Google como de YouTube são? Eles são conteúdos que alguém criou,
E muito provavelmente vai influenciar a compra de muita gente que lê ou vê esse conteúdo. E aí eu faço uma segunda pergunta, ou até uma colocação aqui. E uma outra historinha, na verdade. Vamos dizer que você trabalha com um serviço que tem certa exclusividade, e seu cliente faz lá uma pesquisa no Google e encontra um conteúdo bem interessante, mas que foi criado pela tua concorrência. Mas não encontra absolutamente nada do teu negócio. Será que ele vai escolher quem na hora de fazer o serviço? Então acho que ficou mais ou menos claro, né, com essa historinha. Mas para dar uma definição um pouco mais específica do assunto, a criação de conteúdo é, como o nome mais ou menos já indica, uma formulação de ideias, de tópicos, assuntos que sejam interessantes para o teu público-alvo ou persona, quem já tem a persona bem definida. Normalmente grátis, mas nem sempre é assim. Tem vários conteúdos que são pagos. Mas com o intuito ali de educar esse cliente e fazer com que ele pense no teu negócio na hora de adquirir um produto ou um serviço específico. E essa criação pode ser em texto, em vídeo, em áudio, em foto, enfim. Dentro de cada um existem vários formatos. Tem vídeos longos, curtos, agora tem Reels, tem TikTok, tem artigos, e-books, posts, podcasts, enfim. É uma infinidade de formatos que a gente tem na criação de conteúdo. Então aqui a gente já tem algo importante para aquela pessoa que talvez não gosta de aparecer muito, né, Cris? Que tem vergonha, que a gente estava comentando antes. Tem opções onde a exposição é menor. Você pode começar talvez com uma estratégia onde você aparece menos. E à medida que for adquirindo aquela confiança, passa para o formato de maior exposição. Aqui mesmo eu ainda estou tentando me acostumar a abrir a câmera e aparecer mais. Principalmente lá no nosso Instagram, no @Descomplicando a Estética, no YouTube também. Eu até fiz um vídeo outro dia, mas acabei deixando ali, não fiz outro. Tô com outro ali na cabeça para fazer. Mas o podcast hoje pelo menos, é algo muito mais tranquilo de fazer. Só que nem sempre foi assim. Quem escutar os nossos primeiros episódios lá vai perceber uma diferença enorme ali em nervosismo. O áudio era muito pior também. E mesmo não tendo uma câmera na frente, gerava um nervosismo na hora de gravar o podcast. E hoje em dia já é uma coisa muito mais natural, né? E uma curiosidade para vocês também, tá? Mesmo aqui eu e o Gabriel está gravando cada um em um local e a gente não abre a câmera um pro outro, é só gravação de áudio mesmo, né? E já que a gente tá falando de conteúdo, tem aquela máxima que quem não é visto não é lembrado. E para quem tem vergonha de aparecer, pode começar gravando uns stories mostrando só algum produto, onde que tu fala dos benefícios desse produto, aparece ali a tua mão, ou tu pode até falar de um serviço sem aparecer, tu pode estar demonstrando a aplicação desse serviço, desse tratamento em alguém, né? Outra opção também, tu pode fazer uns posts fixos falando de algum benefício dos tratamentos que tu realiza, pode ser só com uma foto. Então evitar postar apenas aquelas fotos de antes e depois. Tem muitos perfis de estética que eu pego só antes e depois. Essas fotos vendem? Sim, elas vendem porque tu tá mostrando uma transformação que tu fez para alguém, né? Mas quando você posta conteúdo, você gera muito mais autoridade e credibilidade, mostrando ao seu cliente, ou ao seu futuro cliente, no caso, que você domina o assunto, que está por dentro das novidades, que tem opinião sobre o que está acontecendo ali na sua área. Realmente começar a parecer algo difícil, a gente engasga, repete 500 vezes a mesma coisa, a gente acaba percebendo todos os nossos vícios de linguagem, né, as gesticulações que a gente faz também, mas é um começo e a gente vai se aprimorando conforme vai executando. A maestria vem da prática. E existem aplicativos que passam também, dando já uma dica, eles passam o texto na tela ali do teu celular como se fosse uma emissora de TV, são aqueles teleprompter. E tu pode ir lendo o texto ali na tela, olhando para ela, então deixa um pouquinho mais natural do que tu ficar olhando para o lado, assim, que a pessoa vai ver que tu tá lendo um texto que tá ali do ladinho. Para começar, pode ser até que te ajude. Eu confesso que para mim ter um texto para ler, assim, quando é um vídeo, ele me deixa muito travada. E se for olhar até os meus primeiros vídeos, tem vários no meio. Né? Mas eu fazia, simplesmente botava a cara, gravava e fazia. Então a minha dica é comece hoje mesmo. Eu até fiquei pensando se o pessoal teria interesse, agora que tu falou que a gente grava em locais diferentes, não abre a câmera, se teriam interesse em conhecer um pouco mais os bastidores do que é o Descomplicando a Estética. E se vocês têm interesse, comenta com a gente lá no Instagram que eu posso começar a fazer, gravar uns stories sobre isso. Acho que seria até interessante. E claro, a gente, quando começa, a primeira vez, por exemplo, que tu vai escutar a tua voz gravada, é uma coisa que chega até a assustar.
E depois, tu vai se acostumando tanto com isso. Por exemplo, hoje a gente tem 75, 76 episódios já gravados do Descomplicando Estética. Depois de cada episódio, eu tenho que escutar ele uma ou duas, às vezes até 3 vezes, para poder fazer as correções de áudio e tudo que a gente precisa fazer de pós-produção, digamos, para que fique com uma qualidade aceitável para você. E hoje eu gosto mais da minha voz até escutando ela no fone de ouvido, já gravada, do que quando eu falo, porque eu me acostumei tanto a ela que já não é algo que me incomoda. Mas claro, as primeiras vezes a gente vai notar qualquer errinho que a gente faz ali no meio, e a melhor coisa a fazer é tocar pra frente, posta do jeito que saiu, e com a medida que você vai tendo mais experiência, as coisas vão saindo um pouco melhor. Mas vamos passar um pouquinho porque são os benefícios de criar conteúdo. O primeiro e talvez o principal é que faz com que o negócio cresça e cresça muito, né? Quando você cria conteúdo e posta, seja em redes sociais, em blog, ou em página, onde for, porque tu não tá chegando só nos teus seguidores, mas numa base enorme de pessoas que podem acabar vendo esse conteúdo e se transformando no teu cliente depois. Porque quando o conteúdo é legal, interessante, ele se destaca, acaba sendo compartilhado, mesmo que seja com uma pessoa, né? Isso acaba virando uma bola de neve. Eu até estava lendo outro dia justamente sobre isso, um artigo que dizia que quando você cria conteúdo, a gente deveria pensar em uma bola de neve rolando do alto de uma montanha. Ela só vai crescer e tomar maior velocidade à medida que for descendo essa montanha, sempre que a gente faça da forma correta, claro. Mas o benefício número 2 é que a gente cria autoridade também. As pessoas passam a acreditar mais na gente, na nossa marca. Quanto mais você criar conteúdo e mostrar para a tua audiência o conhecimento que você possui, mais você vai ser visto como um especialista na área. Até boto especialista como, entre aspas, poderia ser, né? Mas muita gente é realmente especialista. E as pessoas gostam de contratar especialistas para solucionar os problemas que elas têm. Então é algo a se pensar. E até um pouco o que eu comentava antes, se o concorrente posta sobre vários assuntos e você não posta nada, é bem provável que o cliente escolha o teu concorrente. E então isso já deveria ser um motivo bastante relevante para que você comece a criar conteúdo. Mas esse assunto está ligado ao próximo benefício que eu já vou trazer por aqui. Quando se fala em especialista, a gente acaba pensando muito na medicina, né? E deixa eu dar um exemplo aqui bem simples. Tu tá grávida e precisa que seja feita uma cesárea, né? Não vai nascer por parto normal, enfim. Nesse momento, tu prefere que o médico seja um obstetra ou um clínico geral? Obviamente é um obstetra, né? E o mesmo serve para nós, profissionais da estética. Quando você estuda para tratar determinada disfunção e tu se foca nela, fazendo teus posts falando como o problema se forma, se manifesta, como a pessoa pode cuidar em casa para melhorar o aspecto, quais os cuidados que se tem antes e depois de fazer o procedimento, tu vai acabar se posicionando como um especialista naquele tipo de disfunção, em um tratamento específico, e será com quem o cliente vai lembrar na hora de resolver a dor que ele tem, né? Se a dor dele for esse problema específico que tu trabalha. Então, mais do que saber, a gente precisa estar mostrando que sabe. Com certeza, a estética tem bastante um leque muito amplo de serviços e talvez, pelo menos na visão que eu tenho hoje, tenha poucos especialistas em um só serviço, por exemplo. Mas eu estava comentando o benefício anterior que se ligava com esse benefício número 3, que é a questão da marca, do reconhecimento da marca, né, com a consciência da marca. Porque faz com que a gente esteja na cabeça do nosso cliente constantemente. Claro que a gente não vai estar sendo aquela pessoa chata que fica martelando o mesmo assunto, né? Mas a gente vai estar levando informação relevante para ele. E toda semana ele tá lá, dando uma olhada nas redes sociais e tal, e aparece um assunto relevante para ele que é da tua empresa. Na hora que ele pensar em adquirir um serviço desse tipo, ele vai lembrar de você. Até como uma forma talvez inconsciente de retribuir isso que você tem feito. E o benefício 4 é que esses dois benefícios anteriores, até o 3 e o 2 e o 3, até eles me fazem lembrar desse que eu vou falar agora, que é a questão do aumento de possíveis clientes ou prospects, né, para o teu negócio. Porque vamos dizer que você está ali trabalhando com o teu ciclo de vendas, aí fez um post lá bem interessante e aparecem alguns comentários. Algumas pessoas te mandam mensagem consultando sobre aquele serviço. E aí o que acontece? Você pode pegar essas pessoas e passá-las da etapa de prospecção para uma etapa de qualificação e começar a trabalhar para fechar alguns negócios. E aí muita gente acaba perguntando, mas como é que eu faço para prospectar? Como é que eu faço para conseguir mais clientes? Até eu tô com um vídeo na cabeça ali pensando justamente nisso, que foi uma ideia que alguém deu ali nos comentários.
ou no direct, enfim. E isso ajuda muito, uma boa criação de conteúdo pode te ajudar muito nessa etapa. E a gente tem que lembrar de novo na bola de neve, que isso não vai chegar só para os teus seguidores, vai chegar para muito mais gente. Tô eu aqui cheio dos ditados hoje, né? Mas tem um aqui que diz que é dando que se recebe. Quando a gente entrega um bom conteúdo gratuito, chega um momento que o cliente ativa o gatilho da reciprocidade, ele pensa, eu vou lá na Cris melhorar essa minha celulite porque eu vi que ela tem postado bastante sobre o assunto, então ela mostra que sabe como resolver esse meu problema. E os prospects, eles estão sempre de olho, né? Às vezes eles perguntam somente o preço, quando comentam numa foto, mas também tem vezes que eles acabam mordendo a isca e chegam até nós com um contato mais próximo. Eles mandam aquela tua postagem por direct, começam uma conversa, ou eles entram no link que tu tem lá, que vai direto pro teu WhatsApp e começa uma conversa ali. Então é bem importante a gente fazer essa criação de conteúdo. E às vezes tem que ir buscar eles lá no meio dos comentários também. Alguns comentários que talvez não sejam tão específicos, mas que você sabe que pode gerar algo interessante. E continuando com a questão dos benefícios, antes de passar para toda a parte de criação de conteúdo, né? É a questão de atrair o cliente ideal, a tua persona. Porque à medida que você vai educando esse cliente, ele vai entendendo se aquele serviço que você oferece é o ideal para ele ou não. Obviamente que isso vai vir junto com orientações tuas depois. Mas na hora de tomar a decisão de compra, ele vai ser um cliente muito mais assertivo, porque ele já conhece o serviço, já leu tudo que você postou a respeito e mais, conhece a tua forma de trabalhar e confia em você, na verdade, como profissional, porque entende que você é um especialista no assunto pela quantidade de informação que você posta. E ter o cliente ideal, obviamente, que é uma maravilha, né? Porque aumenta os níveis de satisfação, de sucesso, reduz reclamações, os problemas, aumenta o ticket médio. E você conquista, obviamente, um cliente para muitos anos. E o benefício 6, eu vou parar por aqui para não deixar esse episódio completo, na verdade, muito grande. A gente poderia listar outros mais e muitos outros, mas o conteúdo faz com que as pessoas voltem ao teu perfil. Tua página, o teu canal, enfim, o que for, né? Se você tiver constância nessas ações e o conteúdo for realmente, né, legal, interessante, as pessoas vão voltar até você com frequência. E isso sempre gera a possibilidade de uma nova venda, um crescimento de negócio, um contato novo. Sem falar que os conteúdos bem trabalhados, e a gente já vai falar disso também mais pra frente, eles acabam gerando esse tráfego por um longo tempo. Então você pode ter criado algo lá no ano passado e esse tópico ainda está gerando resultados hoje. E eu disse que eu ia parar, mas eu tenho um benefício bônus antes de passar para a segunda parte desse programa, que você consegue entregar valor sem responsabilidades no meio. Sempre surge aquela pergunta também, né? O pessoal acaba perguntando, como é que eu faço para criar valor e não competir só por preço? Bom, aqui vai uma das dicas, né? Criar bons conteúdos que mantenham o teu público engajado com a tua marca é uma boa forma deles verem o valor que você entrega também. Porque tem muitas empresas que só se concentram em ajudar um cliente ou um possível cliente quando ele estiver interessado em comprar algo, ou pior, quando ele já tenha comprado algo. Antes não estão nem aí. E aí, quando você entrega um conteúdo bacana, você está entregando valor sem que o cliente tenha pedido ou gasto algo. E isso no longo tempo, né, no largo, no médio prazo, vamos colocar assim, ele acaba sendo bem recompensado. E o cliente, ele percebe de cara quando essa ajuda ela só tem um interesse por trás, né? Seja que a pessoa já tenha comprado ou quando eles percebem que a pessoa vai comprar. Essa questão de atrair a persona é bem interessante porque assim nós conseguimos ter uma linguagem mais específica para o tipo de público que a gente quer e esse público ele vai estar sempre de olho em tudo o que a gente for postar. Fora que, como o Gabriel disse, a gente vai educando o nosso cliente, né? Ele chega ao nosso espaço já sabendo a forma que a gente trabalha, quais são as marcas que nós usamos referente à qualidade, porque, por exemplo, preenchedor, existem várias marcas de preenchedor, mas a gente sabe que tem alguns específicos que são bem melhores em qualidade, portanto, também vai ser mais caro, né? O teu tratamento, porque tu tá usando um produto melhor. Qual o tipo de conduta que a gente costuma ter no nosso tipo de atendimento, seja a consulta ou seja o tratamento em si, quais os resultados que nós vamos buscar junto do nosso cliente também. E esse conteúdo ele fica lá para sempre, né? Para sempre entre aspas, porque depende até que as redes sociais se mantenham, enfim.
E eu vou contar até um caso aqui. Essa semana teve gente que pegou um post nosso lá no ano passado e perguntou se a gente ainda realizava o tratamento que estava sendo proposto lá. Então, tu vê, o conteúdo tá lá e alguém resolveu rolar para baixo para ver o que tinha antigamente. A gente vai falar disso também. Mas agora vamos passar já para as formas, né, de como eu posso trabalhar essa criação de conteúdo e também alguns possíveis erros que a gente mesmo comete, o que a gente poderia estar evitando. Como eu estava comentando lá no começo do programa, você pode escolher a plataforma que for mais interessante para você no começo. Claro que eu diria que o ideal seria na maior quantidade possível de plataformas, sem perder qualidade, mas se entende que, né, é uma trabalheira enorme, tá? Em várias plataformas, então a gente também tem que entender a realidade de cada um. Mas por que eu digo isso? Porque tem gente que gosta de usar mais o Instagram, tem gente que prefere o Facebook, tem gente que passa mais tempo no YouTube e por aí vai. Então, no momento que você deixa de abordar uma delas, você está deixando uma boa base de possíveis clientes de fora. Mas, pelo menos vamos começar com uma, pelo menos, e manter uma regularidade nela. Vamos pegar um exemplo, o nosso canal do YouTube. Ele tá lá meio parado, mas eu sei de pessoas que nos conheceram lá e depois começaram a acompanhar o programa no Spotify. Então, cada pessoa que possa chegar por algumas plataformas sempre é importante. Mas como eu estava comentando antes, caso você, né, não se sinta confortável com alguma delas, começa por alguma que seja mais tranquila. Talvez só com um post no Instagram, depois alguns stories, e aí vai abrindo o leque e abordando várias plataformas à medida que você vai tendo um pouco mais de confiança também, né, acaba saindo com naturalidade depois a gente apertar o botão de gravar, parece que dá uma tremedeira na mão até, mas depois a gente começa a se acostumar um pouco. Depois a gente aperta, nem dá bola e posta e sai correndo, né? Mas os especialistas em marketing, enfim, em mídias digitais, eles indicam produzir o mesmo conteúdo, mas apresentar ele de forma diferente conforme a plataforma que a gente optar em estar apresentando, né? Uma vez que o público também vai ser diferente em cada uma delas. Eu vejo, por exemplo, que no meu Facebook é mais o pessoal com um pouquinho mais de idade, enquanto que no Instagram são os mais joviais mesmo. Mas também tem a questão o quê? Que esse pessoal mais velho também vai ter um poder aquisitivo melhor, que pode ser um consumidor, digamos, até mais interessante para mim. Eles estão lá comentando as postagens e se interessando pelo conteúdo. Hoje até eu tenho mais interações pelo Facebook do que pelo Instagram. O fato de somente repostar de um para o outro, que hoje, como é quase tudo ali do Instagram, né, pode até facilitar, mas mostra também que tu não teve a mesma dedicação para ambas as plataformas. E algo que ajuda aqui é reciclar o conteúdo, né? Pegar algo que foi apenas escrito, por exemplo, em outro momento, e agora fazer um vídeo, dá para fazer um Reels ou mesmo um TikTok a respeito daquele mesmo assunto. Até porque pensar em ideias, às vezes, tem vezes que saem 200 ideias num dia e tem vezes que não sai nada, então também dá uma recicladinha, às vezes não tem nada de mal. E até tô pensando em voltar ali nos episódios mais antigos do nosso podcast e ver se tem alguma coisa a mais que a gente deixou por fora ali que poderia ser abordado. Mas vamos lá. Outra forma de a gente pensar também como que a gente vai criar conteúdo é escrever para o público-alvo. Que talvez seja um dos grandes segredos aqui na hora de criar conteúdo, né? Pensar na sua persona, digamos, na hora de escrever ou de gravar ou do que for. O que essa pessoa realmente gostaria de receber? Que conteúdo pode ser interessante para ela, para que ela se informe mais sobre o meu serviço e tome a iniciativa de comprar, por exemplo. Saber com quem você está se comunicando ajuda não só a preparar o conteúdo, né? Que essa pessoa quer receber, mas também de que forma ela quer receber. Será que ela quer por vídeo? Será que ela gosta de podcast? Será que ela prefere texto? Será que são todas juntas? E uma boa técnica até é pegar a nossa base de clientes atual e procurar criar um perfil dessa base. Porque eu tenho certeza que você vai encontrar muitas semelhanças entre as pessoas que estão nela. E aí você precisa descobrir em detalhes os interesses, quem elas seguem, os problemas que elas estão procurando resolver, o que elas precisam, pesquisam, e também informações mais específicas e pessoais, até como idade, onde vivem, onde trabalham, situação financeira, o que elas precisam, quais os sonhos. Quanto mais informação, mais fácil vai ser para que você consiga direcionar esse conteúdo e também trabalhar qualquer outra ação de marketing com esse grupo. Porque um grande erro que a gente comete é escrever por escrever.
Eles, eu vou pegar um assunto que eu tenho aqui pronto e vou colocar nas redes lá só para movimentar. E aí não tem interação, não tem engajamento, não tem interesse no que foi colocado. Porque, obviamente, a gente não pensou nesse conteúdo, né? Pensando no nosso público. E outro erro é escrever de forma ampla também, querer abordar o máximo possível de pessoas. Porque a gente acha que isso aí vai trazer mais resultado. Isso aí também é um erro que a gente comete em outras plataformas ali, em outras situações de marketing. E o que acaba acontecendo, na verdade, é que a gente termina com um conteúdo que é pouco relevante, que é igual ao da maioria, que é o que a maioria está colocando já em outras páginas, e consequentemente a gente acaba tendo menos destaque também. Sobre tudo isso que o Gabriel fala, eu confesso que sou uma pessoa que não gosta muito de conteúdo em vídeo. Até quando eu assisto no YouTube, eu procuro acelerar no máximo da velocidade que eu consigo ainda compreender o que a pessoa fala para passar mais rápido. Os stories eu vejo ele no mudo, e se a legenda me chama atenção, eu vou aumentar o volume. Então aqui é um bom motivo que tu sempre deve estar legendando teus stories, porque tem muitas pessoas que, assim como eu também, não deixam o volume ativo e só vão aumentar o volume se a tua legenda for de algo interessante, porque se só ficar aparecendo lá a tua boca mexendo, e se eles você não vai ser algo que vai chamar atenção, enfim. Mas eu sei que tem quem adora conteúdo de vídeo, né? Então eu tenho que produzir pensando nesse tipo de pessoal também. Os podcasts eu adoro porque eu posso escutar enquanto eu faço outras coisas, né? Então tu bota lá teu fone, deixa o teu Spotify rolando lá, pode ser qualquer conteúdo referente ao que tu quer estudar. Hoje tem muito conteúdo bem legal lá, inclusive o nosso, né? Onde que tu pode estar otimizando o teu tempo. E mais uma dica importante, jamais copie a postagem de outro profissional. Isso acontece muito dentro da estética, existe muita chateação entre profissionais por conta disso. Tu pode até usar ele de inspiração, né? Eu gostei do que a colega postou a respeito do microagulhamento. Usa aquela postagem dela de inspiração, mas escreve com as tuas palavras, da tua maneira, ou então se tu vai repostar, dê os créditos a quem escreveu. Só que assim tu vai estar dando mais autoridade para o outro profissional que está gerando ali o conteúdo do que vai estar gerando a tua autoridade. Vamos falar sobre a questão das pesquisas também ali, mais adiante. Sabe que essa questão da legenda é muito interessante, só que é outra trabalheira. Porque, claro, tem alguns softwares que conseguem mais ou menos fazer, mas tu vai ter que acabar colocando ali o teu trabalho, porque ele não faz perfeito. Então ele vai mais ou menos legendar o teu vídeo, até o próprio YouTube faz de forma automática se tu quiser, mas nunca fica certo. Tem várias partes ali no meio que fica até grotesco o erro e a gente acaba tendo que editar. Então, poxa, aí tem que gravar o story, daí botar a legenda, daí já é uma etapa muito maior na hora da produção de conteúdo, acaba de repente afastando até quem quer fazer isso. Mas é uma ótima dica, eu gosto bastante, só que ainda não temos, digamos, um software que faça de forma perfeita a legenda. Eu acredito que em algum momento a gente vai ter. E a questão do vídeo, eu já sou totalmente ao contrário. Eu passo mais tempo no YouTube, por exemplo, do que no Instagram. E aí eu consumo muito conteúdo em vídeo, eu gosto muito de conteúdo em vídeo, mas também eu tenho um problema que às vezes se eu vejo que é muito longo e vai tomar bastante do meu tempo naquele dia, eu acabo passando para frente para buscar os pontos mais importantes dentro do vídeo. E até tem uma dica interessante aqui para quem produz bastante conteúdo do YouTube, que se tu coloca na descrição do vídeo por exemplo, o 0.2.00, que é onde ele começa, e depois vai colocando o tempo onde você fala de cada assunto, o próprio YouTube vai dividir o teu vídeo conforme os assuntos que você vai falando. Então fica bem legal para quem não quer talvez consumir o conteúdo, né, de 40 minutos e quer consumir algo ali no meio que tem 5 minutos, tu consegue entrar no vídeo e vai aparecer embaixo a barrinha cortada com os títulos que você colocou. Mas vamos continuar aqui, porque eu acho que hoje tem muito pano para manga ainda aqui para conversar. E a próxima parte da produção de conteúdo ali, que a gente pode ter que ter um pouco de cuidado e pode ajudar bastante, é de determinar um assunto principal. E a questão aqui vai muito com a chamada que a gente quer fazer. Vamos dizer que a gente está preparando um texto ali para o Instagram. E eu aposto que pouca gente passa tempo suficiente, eu acho, pensando no título que a gente vai colocar naquela foto ou naquele vídeo.
E esse título, na verdade, tem extrema relevância, porque ele vai determinar o que vai estar dentro daquele texto, daquele vídeo, mas também é a primeira coisa que acaba chamando a atenção do nosso possível cliente. Além, é claro, de uma boa foto, de uma boa miniatura de vídeo. Então, como é que eu posso criar um título que seja interessante, né? Bom, primeiro procurar pensar em coisas únicas. Provavelmente teu público-alvo já se informa sobre os assuntos que você escreve através de várias fontes. E se teu título for sem graça, ele vai achar que é mais do mesmo e dificilmente vai ler. Então, uma dica interessante até é colocar o título que a gente está pensando na barra de pesquisa do Google e ver a quantidade e a qualidade dos artigos que aparecem. E aí procurar moldar o nosso título de acordo com isso. E outra coisa que o título precisa é descrever com detalhe o que o leitor vai encontrar dentro do teu conteúdo. E por que vale a pena, até vou colocar entre aspas aqui, perder o tempo dele, né? Não é perder tempo, mas né, para que se entenda, para ler ou ver o que você produziu. E por último, em um cenário ideal, né, esse título ainda deveria indicar algum benefício, o que o cliente vai ganhar no final, depois de ler ou de ver o que você preparou. E aí eu boto o exemplo aqui, 7 dicas para que você não conhecia para cuidar sua pele agora no verão, né? Eu até tinha pensado em primavera, mas já está chegando no verão já. E aí o cliente sabe que no final daquela leitura ou daquele vídeo vai aprender as 7 dicas. A mesma coisa, talvez aqui o nosso, não sei ainda se vai ser esse, mas o nosso título do programa vai ser que você precisa criar conteúdo e a pessoa vai entender que, né, se ela entrar ali, ela vai extrair dicas ou ideias ou vai entender por que ela precisa criar conteúdo ou por que é importante ela criar conteúdo. O título é o que vai fazer chamar atenção para a pessoa ler o que tu escreveu, porque às vezes pode ter um conteúdo muito legal. Se tu botar um título meia boca, a pessoa pode não se interessar e não abrir, né? Não dar aquele mais, não ler o teu conteúdo. Além da foto, que foto é outra coisa que chama bastante atenção. Algo que sempre é interessante, que o brasileiro adora, eu não sei porquê, são conteúdos de lista, como o Gabriel falou ali, 7 dicas que você não conhecia para cuidar da sua pele no verão. Conteúdos de lista sempre lhes dão um bom engajamento. O que tu tem que fazer, né? Focar na dor do teu possível cliente, o que ele tem curiosidade em saber, como é que ele pesquisaria no Google aquele assunto que tu tá escrevendo. Outra questão é como eliminar as estrias. A gente sabe que a gente não consegue eliminar as estrias, mas é assim que o nosso cliente vai pesquisar. Depois tu tem que ver como é que tu vai estar colocando todo esse texto para também não ficar um mau entendimento, né? Assuntos que façam também o cliente economizar dinheiro acabam chamando atenção e é uma forma de educar o teu cliente. Por exemplo, se tu tem um salão, né? Tu pode ensinar a tua cliente como hidratar o cabelo em casa, como fazer uma escova em casa. Isso mostra que tu não é mesquinho, que tu não tá pensando só em si no seu bolso, tu tá ensinando como é que a cliente pode fazer em casa. E além disso, ela vai ver como que é difícil de fazer uma escova em casa, né? E vai acabar indo com você. Porque ela vai ver que indo ali ela economiza tempo e até dinheiro, porque sei lá, para fazer em casa ela vai precisar de um produto X, de uma escova Y e vai ser muito mais custoso para ela, né? Na estética, por exemplo, a gente pode ensinar como esfoliar melhor a pele em casa, como manter uma boa hidratação para diferentes tipos de pele, como fazer uma automassagem, que daí a automassagem também a pessoa vai ver que não é fácil e que vale a pena pagar uma drenagem contigo. São boas dicas e eu tava mesmo pensando na questão das listas. Aqui a gente tem alguns episódios de listas também e realmente eles dão bons resultados. Eu não sou muito fã de fazer eles porque eu me sinto meio engessado ali no meio. Parece que, né, eu não sei se dá pra perceber quando as pessoas escutam, mas parece que eu tenho que seguir um roteiro e aí isso como que meio que me bloqueia. Mas tem algumas listas que eu gostei de fazer e são bem interessantes. E é bom que o pessoal goste. Talvez seja mais fácil o entendimento do assunto. Talvez seja por isso que dê mais resultados. Mas, continuando aqui, Cris, tem várias pesquisas na internet que dizem que os textos mais longos, por exemplo, eles chamam mais atenção e, teoricamente, teriam melhores resultados. E eu até nem ia trazer esse ponto aqui, mas eu fiquei com essa ideia na cabeça e eu acho que é importante trazer. Que enquanto eu acho que sim, os conteúdos mais longos, eles mostram que existe uma preparação maior, né? Talvez um conhecimento maior, dá mais trabalho, tem mais referência, tem mais pesquisa também por trás disso. A pessoa também, a pessoa que está consumindo nota também, né? Que a gente está fazendo mais esforço.
a gente também tá em uma época onde tudo é muito rápido. E pouca gente parece ter paciência, né, para ler o textão ou para escutar o nosso episódio aqui de hoje, que vai ficar de 50 minutos ou talvez 1 hora. Então, eu não me preocuparia tanto no tamanho do texto, do vídeo, do podcast, mas sim teria mais atenção com a qualidade. Que eu acho que você pode perfeitamente entregar um conteúdo conciso, um conteúdo interessante, que ajuda muita gente sem se preocupar tanto se vai ficar com 10 minutos, vai ficar 5, vai ficar 20. A pessoa que gosta e que se interessa pelo assunto vai acabar vendo isso, escutando ou lendo tudo que você está preparando. Mas não tem problema, que a pessoa pode acelerar ali o podcast e ouvir a gente rapidinho, mesmo que dê mais do que 1 hora, né? E eu confesso que também ando sem paciência para textos muito longos, mesmo sabendo que haja uma maior preparação por trás dele. Eu tô numa época de consumir de forma mais rápida. Mas também nada adianta um texto longo e repetitivo, por exemplo, né? Só para parecer que é um texto com muita pesquisa. E quanto a vídeos, algo que deve ser levado em conta, eu acho que é muito mais do que a questão ali de ser um vídeo mais longo ou não, é a iluminação e o som. Porque tu não precisa estar no lugar mais lindo do mundo, só que ninguém tem paciência de assistir um vídeo onde que aparece somente o vulto da pessoa de tão escuro que tá, ou que o som é muito baixo. Então acho que vale a pena investir num anel de luz, né, para melhorar até a tua iluminação, e também no microfone de lapela. Eles até tinham aumentado bastante o preço ali na pandemia, mas agora eu já pesquisei para vocês e eu vi que está normalizando. Dizem que o áudio, principalmente, é o que mais mata, assim, a audiência. Principalmente no YouTube, o pessoal não consegue acompanhar um vídeo que o áudio seja ruim. O vídeo até tá, né? Às vezes depende, se não é tão horrível, até o pessoal, né, deixa passar. Mas se o áudio tá ruim, fecha na hora. Mas um ponto que eu colocaria muita atenção, e aqui até acho que a gente precisa também, às vezes, tomar cuidado, é a questão de trabalhar a introdução. Porque a introdução, ela pode ser o sim ou não na hora da pessoa gastar o tempo dela, né, com o nosso conteúdo. Porque a introdução, teoricamente, isso aqui vai para nós também, talvez, precisa ser objetiva, curta, direta ao ponto e apresentar em termos gerais o que você vai abordar e contar uma história e, se possível, ainda relacionar com um problema que você está resolvendo com o artigo. E um erro comum é a gente passar muito tempo na introdução explicando toda a história do assunto que a gente quer abordar e isso matar de tédio a nossa audiência. E até eu vou pedir, se vocês encontrarem algum episódio, talvez todos ou talvez alguns, que comente com a gente se a gente tem passado muito tempo na introdução, para que a gente possa ir melhorando também e corrigindo esse tipo de coisa. Mas então a gente tem que procurar dedicar mais tempo no assunto em si, né? E que a introdução seja aquele momento que você capta a atenção da pessoa. O que eu queria dizer era mais no sentido de, né, às vezes a pessoa passa e faz 3 parágrafos ali de introdução e depois o assunto tem um parágrafo só. E aí o texto fica totalmente fora de balanço, digamos assim, de equilíbrio. E aí, obviamente, a introdução não, né, o texto acaba não dizendo nada, né? Fica um monte de introdução e na hora do que a pessoa tá esperando o que ela tava lendo, tá esperando receber algo, recebe muito pouco. E uma dica interessante até é sempre voltar, e eu procuro fazer isso, voltar e revisar a introdução depois que a gente tiver o texto ou o assunto inteiro já desenvolvido, porque muita coisa pode acabar mudando ali no meio, né? E uma adaptação, a gente pode acabar tendo que fazer uma adaptação na introdução para que se adapte ao texto que a gente acabou fazendo no final. Eu sou mais papum, né? Eu já vou direto ao ponto e como um pedaço da introdução. Mas eu acho que cabe a dica também para quem gosta de fazer live. Gente, é pavoroso ver que a maioria das pessoas fica uns 15 minutos com uma musiquinha dançando na frente da câmera, só para ver se aumentou a audiência. Ai, vamos lá, aperta no coraçãozinho, Isso é muito chato, tá, gente? Eu começo a ver que tá assim, eu já saio fora da live. Eu tenho pavor, né? Eu acho uma pena também eu não poder acelerar esse momento. Então, muitas vezes eu até gosto de assistir depois, quando a pessoa deixa a live salva, que daí eu consigo passar todo esse episódio. Mas o início de um texto é onde que a gente tem a grande chance de prender ou não a atenção de um leitor. Então, vamos caprichar nas introduções e ser breves. E a questão da introdução acaba me levando... Eu nem vou entrar na questão das lives, porque eu tenho visto tão pouco, né? Os que eu vejo são mais de música mesmo, então não sei muito o que está acontecendo nesse mundo.
Mas a questão da introdução me leva para outro assunto, que é a questão do formato, principalmente na parte de texto, né? Na forma de ler e na gramática. E a primeira dica é, obviamente, escrever sempre no Word, seja texto ou uma pauta para o vídeo ou o que for, porque ele ajuda a eliminar os erros gramaticais, né? Acho que não tem nada mais que tire mais a credibilidade de um assunto de que escrever ele com erros gramaticais grosseiros. E muitas vezes esses erros nem é porque a gente não sabe, né? É porque a gente tá escrevendo ali com pressa e no meio de outros assuntos e acaba colocando qualquer coisa e não percebe. Então o Word acaba dando aquele, né? Aquela linha embaixo vermelha já para fazer a correção. Agora, algo bem interessante é o formato que a gente coloca nesses textos, né? Porque acho que muita gente já viu até aqui aqueles textos gigantes, né? Que não tem praticamente nenhum formato, é uma linha embaixo da outra. E que só de olhar não dá a mínima vontade de começar a ler. Só que quando a gente pega o mesmo texto e quebra ele em pedaços menores, mais organizados, a leitura fica mais fácil e fica mais leve também. Em algumas plataformas a gente consegue até usar a questão, né, do texto destacado, itálico, e fica ainda melhor de trabalhar. Mas o segredo é que o texto seja fácil de analisar. E o que eu quero dizer com isso, que você vai, até acho que você vai me entender se você ler bastante coisa de rede social, a gente vê aquele texto que é grande, a foto parece interessante, o título também, ele tá quebrado em partes, bem organizado, mas a gente ainda não tem certeza se quer ler ou não. Então a gente dá uma passada rápida com os olhos, né, pelo texto para analisar, ver se a gente encontra alguma coisa ali no meio que é interessante. E normalmente a gente consegue ler uma ou duas frases, e que se elas chamam a nossa atenção, a gente acaba lendo o texto completo. E essa tarefa é muito mais difícil, né? Se a gente tem aquele texto todo amontoado, que a gente não consegue escanear nada ali, né? Então procure trabalhar bem o formato e lendo também, depois que está pronto o texto, para ver como é que fica cada frase ali na organização, se você consegue fazer aquele scanner pelo texto e, olha só, tá bem interessante. Tá, e outra coisa que eu não paro para ler, né? Aquele texto bagunçado. E eu já quero deixar aqui uma dica para quem acaba fazendo tudo pelo celular, ou porque prefere, ou porque não tem o computador, né? Que é o aplicativo InstaSpace, que é justamente para escrever as legendas pro Instagram. Nele tu coloca o teu texto, pode até já deixar salvo lá no teu bloco de notas, em algum local, depois tu cola ele pro aplicativo e tu já vai deixando os espaços entre os parágrafos. Isso facilita muito a nossa vida, porque ninguém merece escrever tudo bonitinho no Instagram e depois quando tu vai publicar tá lá o amontoado, né? Então é uma dica para quem quer deixar o texto organizadinho. No computador ele mantém o formato. No celular a gente tem que dar o enter duplo, mas se tu coloca algum emoji ali no meio, alguma figurinha, ele acaba perdendo a formatação, aí tem que colocar uns pontos no meio, é uma complicação. Eles deveriam arrumar isso aí, na verdade, né? Alô, Instagram, por favor. Mas, continuando aqui, a gente tem a questão que também vai ser uma dica até, junto com uma técnica, boas práticas até, que é sempre pensar em um conteúdo que dure ao longo do tempo. Porque, como a gente estava comentando antes, até isso aí vai continuar trazendo o público pro teu Instagram, por tua lista de e-mail, pro canal do YouTube, pro que for. Porque às vezes é muito tentador até a gente, né? A gente querer abordar aquele assunto que tá na moda, de repente até relacionar com alguma famosa. Só que isso aí, quando a poeira baixar e ninguém mais estiver falando do assunto, vai acabar deixando o teu conteúdo totalmente sem relevância. Então não quer dizer que a gente não possa trabalhar em cima de algo específico de vez em quando, mas que isso não seja a regra para tua criação de conteúdo. E até um exemplo pode ser, né, um assunto que seja relevante uma vez por ano também. Até a gente tem o nosso episódio de mercado da estética, que ele é normalmente atualizado uma vez por ano. E esse ano, obviamente, a gente tá devendo ele porque, com toda a questão da pandemia, a gente não teve muitos números ainda a respeito do mercado. Então, quando aparecer, a gente vai atualizar esse episódio também. Eu acho até legal a gente postar as modinhas, né, para o cliente perceber que a gente tá antenada com as novidades, o que tá acontecendo no mundo dos famosos e tal, mas dentro da estética, algo redundante e de valor é o ensinar o cliente algo que ele possa fazer em casa, né?
A questão da alimentação, que é importante para a manutenção dos resultados, sobre a associação da atividade física com os tratamentos estéticos, a questão da exposição ao sol quando a gente está fazendo algum procedimento injetável que pode ficar hematomas. São conteúdos que entra ano, sai ano, eles podem sempre ser reciclados, a gente pode sempre procurar uma forma diferente de abordar ele e que eles não vão mudar, e eles são a base dos nossos resultados também. Trago dicas. Na verdade, trago técnicas. Vou trazer uma técnica aqui junto com a gente está conversando aqui que a gente pode aplicar. Que é dentro do conteúdo padrão, preparar também um conteúdo premium, digamos, né? Um conteúdo especial que você pode oferecer para as pessoas que se registrem na tua lista de e-mails, por exemplo. Então, você já consegue ir criando a tua lista de contatos mais VIP, né? Vamos dizer assim. Que você pode estar trabalhando dentro do e-mail marketing de forma muito mais específica e em algum futuro até oferecer os serviços exclusivos para eles. Então você coloca uma parte do conteúdo nas redes sociais e algo mais completo para quem está dentro dessa lista especial. E aqui eu vou puxar que a gente estava comentando antes aqui, até que Cris comentou de pegar, né, o texto de outra pessoa e tudo mais. Que talvez seja o grande segredo da criação de conteúdo, que é a pesquisa realmente. Que acho que dificilmente alguém vai saber tudo, né, sobre todos os assuntos. Obviamente tem muita coisa que a gente tem na cabeça, mas a gente também acaba precisando pesquisar até para reforçar algumas ideias. E isso não tem nada de errado. Inclusive até a gente deveria fazer sempre que a gente for trabalhar um tópico mais específico. Só que procure usar isso a teu favor e colocar os dados que você encontrou nessa pesquisa para reforçar a tua opinião ou a tua posição sobre aquele tema. Então, ok, tu pegou o texto de outra pessoa, ou uma parte dele, além de dar os créditos, vamos dizer que tu pegou uma partezinha onde tinha uns dados sobre isso, ok, os dados que estão ali, mas eu tô colocando mais informação sobre isso e tô colocando a minha opinião sobre isso. Aí, obviamente, o teu texto vai tendo um pouco mais de corpo. E além disso, claro que a pesquisa vai fazer, né, com que o teu conteúdo seja muito mais relevante e mais profundo, né, com mais credibilidade também. E já aproveitando para juntar os dois temas, né, fazer meus comentários, acho que ninguém precisa entregar todo o ouro de mão beijada, né? Então é interessante sim a gente gerar o conteúdo gratuito para estar atraindo o nosso cliente, para estar educando ele, mas a gente pode ter uma lista VIP onde que a gente vai dar um conteúdo especial, que pode ser um e-book com receitas saudáveis, um vídeo com dicas de exercícios para fazer em casa, algo que você não daria para toda a tua base geral ali, né? Todos os seus seguidores, seus clientes, enfim. E essa questão de expert não existe, né? Eu até não gosto muito dessa denominação e acho uma certa prepotência quem se denomina, né? Mesmo que a gente tenha essa briga de egos dentro da estética. Isso vale mesmo quando você está em atendimento com o teu cliente, né? Se tu não sabe algo, diz para ele que tu vai pesquisar e depois tu vai dar o retorno. Isso mostra que tu tem a tua humildade, né? Todo mundo tem as suas falhas e ninguém sabe de tudo o tempo todo, mas também vai demonstrar que tu tem uma atenção com o teu cliente, que no que finalizar o teu atendimento, tu vai estar buscando saber algo mais que tu pode ajudar ele. E tu passar toda essa informação depois, né, no intervalo, não esperar que ele venha, mas pode mandar ali um WhatsApp, um e-mail com as informações que tu encontrou da pesquisa a respeito do problema dele, vai mostrar que tu tem muita atenção com ele. Vamos falar do ponto mais importante, não sei se é o mais importante, mas é um ponto, é a questão que sempre envolve a criação de conteúdo, que são as fotos. Claro que a gente vai precisar sempre ter boas fotos para ir junto com a publicação, e quando for vídeo também. As miniaturas dos vídeos são bem importantes para chamar a atenção da pessoa. Eu vejo muito ali, principalmente no Instagram, que não existe essa preocupação. No YouTube o pessoal sempre faz, mas no Instagram a pessoa só coloca o vídeo lá, e o Insta mesmo se encarrega de colocar qualquer miniatura como foto principal. E normalmente é uma parte do vídeo e é aquela parte que tem aquelas caras e bocas como miniatura e que, claro que não vai ter tanto interesse em abrir o vídeo como se a gente tivesse colocado esse empenho em fazer uma miniatura ali como card principal, né? E na questão das fotos, vamos procurar sempre usar uma que chame atenção e, se possível, trabalhar ela. Se você não tiver tanta experiência assim com programas de edição de imagem, hoje a gente tem o Canva, tem o Crelo, tem vários programas que vêm com modelos prontos, né?
que a gente consegue editar uma imagem ali rapidamente num sisteminha de arrastar para cima e para baixo e fica bem legal. E outro ponto muito importante, sempre procurar usar fotos nossas, né? Do nosso espaço, dos nossos clientes, nossas, porque isso aí é muito mais interessante. O cliente está interessado na realidade, ele não quer saber a foto de uma pessoa estranha ali, que ele nem sabe de onde é que saiu. Só que eu sei que isso nem sempre é possível, né? Tem umas fotos ali que a gente não consegue. Então a gente também tem alguns bancos de imagens ali, tem até o Pixabay, tem outros mais que a gente consegue umas fotos legais que dá para usar. E uma coisa importante que eu não poderia deixar passar, eu quase pensei em fazer um episódio sobre isso, que é para ter muito cuidado com as fotos que a gente pega e não sabe de qual é a procedência dela. Que não é porque uma foto que tá lá no Google que você pode sair usando ela de forma livre e grátis. A maioria das fotos que estão no Google, elas têm direitos autorais, que você vai precisar pagar ou vai precisar de uma autorização para usar, ou no mínimo do mínimo ter que dar os créditos para o autor dessa foto. Então, obviamente, a gente não tem tanta magnitude para chegar, talvez, né, na pessoa que fez a foto. Então, normalmente, não, a gente acaba usando e não tem consequências, mas poderia ter consequências se a gente usar uma foto que a gente não está autorizado para fazer. É isso das miniaturas, eu confesso que eu percebi muito aqui, principalmente no Instagram, né? Que esses tempos atrás foi o Gabriel que deu umas ajustadas, simplesmente jogava o vídeo lá sem ter uma miniatura e fica estranho, fica a pessoa lá fazendo caras e bocas porque é qualquer parte do vídeo que o aplicativo pegou para ser a sua capa, né? E hoje a gente tem muitos aplicativos para montar e para melhorar a foto, tem os tais presets que até hoje eu não consegui usar, não sei como é que funciona, mas tipo tu larga um troço em cima lá da tua foto que faz a mágica, né? Ou para quem é mais habilidoso tem o Photoshop e os afins. Sobre imagens autorais, tá? Eu acho que elas fazem grande diferença e eu percebo isso aqui também, que quando eu coloco a minha cara em algum post da bio, eles acabam tendo uns indicadores melhores do que se eu colocar uma foto qualquer. Então, sempre que possível, faça as fotos ambientalizadas, né? As suas no seu espaço, pode ser tu tomando café, tu avaliando uma pessoa, tu fazendo um atendimento, tu na porta recepcionando as pessoas, enfim. Que elas servem também até para matar a curiosidade do seu possível cliente com aquilo que ele vai ver quando chegar no teu espaço. Vamos nos encaminhando para o final do programa, mas ainda temos algumas coisinhas para comentar aqui. Talvez esse programa seja o mais longo que a gente fez. Vou procurar para ver se é realmente. Mas eu talvez vou dar agora, nesse momento, a dica mais importante desse episódio. Que é sempre preparar o conteúdo com coração. Não só por obrigação, porque você quer vender ou por alguma outra coisa. Sempre que você escreve, né, ou grava, ou faz algum conteúdo e coloca emoções nele, as pessoas acabam se conectando e essa conexão gera compartilhamentos, gera resultados, e é justamente o que ele estava comentando, né? Uma foto tua, tomando um café, recepcionando um cliente, vai dar muito mais resultado do que uma foto de uma pessoa estranha. Isso tem muito a ver com a questão de pensar com o coração na hora de fazer o nosso conteúdo. E como tem vários outros assuntos que a gente comentou que vão na mesma linha também, aqui já é outra coisa, é a questão de manter a regularidade nas postagens. Como a gente tá falando também, né, da questões de finanças, de gestão e tudo mais, a gente precisa manter uma regularidade, né, para ter os dados nas mãos. Aqui também, não quer dizer que não sei que você precisa postar toda semana na mesma hora, como a gente faz aqui com o podcast, por exemplo. Mas sim que as pessoas saibam, né, que elas podem esperar um conteúdo interessante de você, uma vez por semana, por exemplo. E o que eu quero dizer, na verdade, é que não adianta de, né, vou colocar alguma coisa hoje, daí, eu deixo abandonado lá por um mês, daí eu apareço de novo, daí depois eu deixo abandonado por mais um mês, porque isso aí, obviamente, não vai dar os resultados que você está esperando. Se você vai criar conteúdo e vai entrar nesse mundo e dizer, ok, eu vou criar conteúdo, procure se programar para que isso seja constante. Aqui ele tá me descrevendo, tá? Então eu já digo, não façam como eu no meu perfil, que eu confesso que eu até escrevo com o coração
eu tiro um tempo para isso, mas eu não consigo manter a regularidade, ou porque eu me sinto engessada dentro de algum novo formato que eu estou tentando utilizar, ou por causa da demanda de atendimentos, ou enfim, porque mistura a vida pessoal e profissional, que desde março a gente vai tentando levar da melhor forma possível e tentando buscar o equilíbrio de tudo, né? Mas colocar o coração no conteúdo que tu entrega e tentar ser regular, né? Se não dá para ser todos os dias, como a gente comentou mais no início aqui do episódio, que seja 1 ou 2 vezes por semana, com certeza eles vão te ajudar a ter um maior engajamento e possíveis novos clientes. Eu acho que isso é normal, todo mundo tem, né? Semanas a gente tá mais criativo, outras semanas a gente tá menos criativo e talvez a gente tenha um problema de sempre querer entregar, né? Aquela coisa perfeita. E às vezes a criação de conteúdo pode ser, de repente, naquela semana, algum vídeo rápido, algum story rápido, né? Alguma brincadeira que a gente possa fazer com as pessoas que nos seguem. Não precisa talvez ser aquele textão, aquela coisa científica, aquela pesquisa, né? Tem que ir misturando também, porque para que não fique nenhum perfil cansativo, a gente tem que, né, dando aquela misturada. E para terminar, pelo menos é a última que eu tenho aqui, é algo bem importante para finalizar esse programa, é não esquecer do e-mail marketing. A gente falou dessa ferramenta lá no episódio 51 e do poder que ela tem, e pouca gente usa na estética. Então usa as dicas de antes para começar a criar a tua lista de e-mails, de contatos mais próximos, né? E começa a entregar conteúdo por e-mail também, porque você vai ver a diferença que isso faz. E aproveita e entra lá no episódio 51, que tem várias dicas de como usar essa ferramenta a teu favor. Lá no episódio eu até contei para vocês que no início eu fazia tudo por e-mail, até confirmação da agenda, e funcionava bem certinho. Mas desde que as redes sociais tiveram o seu boom, né, o e-mail foi deixado de pouquinho de lado, e eu confesso que eu gosto dele. Eu acho mais prático e menos invasivo do que às vezes um direct ou um WhatsApp. Fora que fica também muito mais fácil de achar um conteúdo que eu quero, e a chance de eu apagar vai ser bem menor, porque ele não tá lá abarrotando a memória do meu celular, por exemplo. Então volta no episódio 51 e confere todo o poder que o e-mail tem e como você pode estar usando ele no seu negócio. E tem algo bem importante, né? Se a gente for parar para pensar, redes sociais vêm e vão, mas o e-mail é o único que nunca desapareceu desse processo. A gente teve 2 ou 3, ou talvez mais redes sociais nesse processo. Algumas ainda existem, outras desapareceram por completo, mas acho que desde o começo, né, dos primórdios da internet, que o e-mail existe e todo mundo continua usando. Então é uma ferramenta que a gente tem que colocar um pouquinho mais de carinho nela. Mas acho que hoje deu, né, Cris? São 57 minutos. Hoje a gente vai ficando por aqui. Acho que foi o episódio mais longo que a gente fez, mas que tinha muita informação realmente para comentar aqui com vocês. E, como sempre, vou fazer aquela chamada, né? Entra no nosso Instagram, comenta, deixa os tópicos que você gostaria de ver aqui escutar, na verdade, aqui no nosso programa. Se você quer ver também, pode deixar lá, porque eu tô começando a fazer um pouco mais de conteúdo em vídeo. A gente vai começar a postar aos poucos. Mas principalmente conteúdos em áudio aqui no nosso podcast, que é o nosso principal veículo, né, de chegada até vocês. Entra lá, @Descomplicando a Estética, comenta tudo que você quiser comentar, a gente tá sempre por aí trocando ideia com vocês. A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da PurplePlanet.com, e é claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. Até mais, Cris. Até mais.